Ministro André Mendonça reverte decisão de Toffoli. Investigações devem seguir o fluxo legalmente previsto. Foi o que disse, então, o André Mendonça, que agora é o novo relator do caso do Banco Master. Bom, qual seria essa decisão? Ele deu autonomia ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que tinha perdido, né? O Dias Toffoli também cerceou a autonomia do COAF logo que assumiu o caso do Banco Master. E, inclusive, a decisão de liquidação do Banco Master em novembro também teve, né, o parecer do COAF à época. Então, com essa decisão, o COAF volta a produzir relatórios de inteligência financeira sem a necessidade de autorização prévia da corte. Gente, sinceramente, eu não estava nem sabendo disso. Gravíssimo. Imagina, o COAF estava impedido de produzir esses relatórios, né, que são relatórios de inteligência extremamente necessários, inclusive para impedir novas fraudes. Pedro, vou passar a bola então agora primeiro para o Maurício, na sequência a gente escuta o Pedro. Maurício, sua análise. Olha só, Berenice, é o que todos dizem, né? De tédio o brasileiro não morre, né? Então, cada dia que passa aí é uma notícia nova. Finalmente, né? Não é de hoje que o STF vem usurpando funções aí, né? Vídeo Moraes aí, né? E todos os casos dele. E agora o Toffoli, envolvidíssimo até o pescoço nesse caso do Banco Master, pega o caso para si e começa a intervir aí nas investigações, então tirando a autonomia da Polícia Federal, né, do próprio COAF, e agora, com a saída dele, né, depois daquela reunião sigilosa, secreta, acordaram ali, né, infelizmente, o STF ainda emite uma nota com os 10 ministros acordando que não, ele não agiu fora da lei, ele fez tudo direitinho para infelicidade e para decepção, eu acredito que de todos os brasileiros aí da nossa audiência que está assistindo, com certeza também ficou decepcionado com essa nota ridícula do STF. E aí o André Mendonça assumindo, ele passa a realmente a dar as coisas, né, a dar os processos para os devidos, colocar cada coisa em sua devida caixinha. Então, o que a gente espera agora é que ele mantenha essa linha, né, de coerência e de serenidade, e que, de fato, a Polícia Federal possa aí tá expondo esse caso asqueroso do Banco Master, que já está... há quem diga que já era que a Lava Jato, né? Então, com essa quebra de sigilos, né, quebrar o sigilo da Marit, que o próprio Toffoli, antes não, né, mas agora já assumiu que era sócio e recebeu dinheiro, a própria quebra do sigilo do Banco Master. Então a gente tem que seguir o dinheiro, né, o follow the money, para a gente saber mesmo quem faz parte de toda essa teia de corrupção, né, e de ladroagem do Banco Master. Então essa decisão do André Mendonça de reverter a decisão do Toffoli, ela foi mais que acertada. A CPI agora do crime organizado vai, com certeza, usar aí de todas essas informações aí também para tentar emplacar aí os culpados na CPI, e o próprio relator da CPI, né, o senador Alessandro Vieira, ele já deu ali algumas dicas antes de começar a CPI que, pode ser que algum ministro seja preso aí e tal. E o que a gente está vendo dentro do STF hoje é que realmente estão rifando alguém, né? E eu acredito que estão rifando o Toffoli para possivelmente salvar o Moraes, tentar ali deixar a corte sem todo esse protagonismo, né, que já vem tomando algum tempo. Então, eu acredito nisso, que agora, com cada processo ali na sua caixinha, o investigador investigando as coisas de direito dele, dando as coisas para o STF, o que é de direito, sem a usurpação, né, de funções do STF, esse processo possa andar, porque do jeito que estava com o Toffoli, não estava dando para continuar, porque a cada dia que passava era uma decisão que abalava todo mundo, até a mídia que estava dormindo, né, resolveu acordar, estava reclamando, estava expondo as decisões do Toffoli, e agora a gente vê essa turma meio quietinha, né? Eu acredito que daqui para frente
o próprio Toffoli vai se manter quietinho, só observando, porém, né, com essa quebra de sigilo, a gente vai chegar no Toffoli, embora os irmãos deles já tenham recorrido, né, a ida ou não à CPI, eles têm muito a dizer, porque são possíveis laranjas, né, porque, segundo a matéria do próprio Metrópole, que foi até a casa de um dos irmãos do Dias Toffoli, a esposa dele mostrou a casa e falou: olha onde a gente mora, olha o carro que a gente tem, como é possível a gente ser dono, ser sócio de um resort? Então aí já escancarou, né, a mentira de que não, era dos irmãos dele. Então são possíveis laranjas, e essa quebra de sigilo com certeza vai estar mostrando para a gente tudo que está escuro, tudo que está nebuloso, nesse caso do Banco Master. E, de fato, a audiência, né, os brasileiros de bem, os trabalhadores desse país, esperamos que esse caso não termine em pizza, assim como todos os outros, e não termine como a Lava Jato, né? Quando alcançou os ministros fortes ali, acabaram que enterrando a Lava Jato. Acontece aquilo que a gente já viu, né? Anulou o processo, está se falando em devolver o dinheiro roubado que foi devolvido para o Estado. Então, um escárnio total e um tapa na cara do povo brasileiro que trabalha aí dia após dia para tentar sobreviver ou conseguir alguma coisa. Infelizmente, esse caso do Banco Master ainda vai dar muito pano para manga, e eu acredito que quem esteja a favor dessas investigações e quem esteja a favor de que, seja de direita ou seja de esquerda, quem tiver envolvido tem que pagar. Quem tiver a favor disso, com certeza aí vai ter o apoio da população, inclusive nas eleições que se avizinham aí. É isso mesmo, Maurício. Olha, e já quero te ouvir também, Pedro, sobre essa decisão do ministro André Mendonça, mas antes trazer a parcial da enquete. Você que está nos assistindo, já votou? A pergunta de hoje é: como você analisa a postura do ministro André Mendonça como relator do Master, do caso do Banco Master? Bom, 44% até o momento daqueles que votaram acham que é uma postura coerente. Na sequência, é a única esperança do STF com 37%, tudo farinha do mesmo saco com 12%, e é o que tem menos envolvimento, 7% da votação. Participem aí, tem muita gente ainda que não votou e a gente vai trazendo a parcial aqui ao longo do programa. Mas, Pedro, essa reversão, né, uma decisão do Toffoli realmente chama atenção, porque a medida que o Toffoli tomou foram várias, né, que chamaram a atenção. A Polícia Federal não estava nada satisfeita com essas interferências. E com relação ao COAF, o que ele havia determinado? Que qualquer documento do COAF referente ao Banco de Vorcaro só podia ser encaminhado à Polícia Federal depois que passasse pelo gabinete dele. E essa decisão estava sob sigilo, né? Então, esse procedimento concentrava o controle da investigação no STF, quando, na verdade, quem investiga é a Polícia Federal. Então, como você avalia a postura do André Mendonça, que expôs também mais esse excesso por parte do Dias Toffoli? Exatamente, minha querida. E aquela tese, né? O tempo é o melhor remédio para qualquer ferida. Não podemos esquecer, falando de COAF, que em 2019, inclusive, o núcleo duro de apoiadores do presidente Bolsonaro criticaram o presidente, através da decisão do ministro Paulo Guedes, que tirou o COAF, que era vinculado ao Ministério da Justiça, do Sérgio Moro na época, para o Ministério da Fazenda e, consequentemente, logo em seguida, para o Banco Central, que 2 anos depois viria a ter a sua independência ratificada por Jair Bolsonaro. Hoje, graças à independência do Banco Central, ficou muito claro que é muito melhor que o COAF fique realmente debaixo do Banco Central. Só por essa razão que ele vai ter devida autonomia para investigar movimentações financeiras e elaborar relatórios. Ou você acha, o Toffoli mostrou para a gente que ele consegue blindar, né, de ação de qualquer agente de Polícia Federal, perito, delegado ou superintendente. É só analisarmos o que ele fez com o caso do Banco Master. Primeiro, ele disse que ele tinha que escolher os peritos. Depois disse que o material, na verdade, tinha que ficar no Supremo. Depois disse que tinham que ser só 4 peritos escolhidos por ele.
Depois disso, disse que eles teriam só 4 dias para analisar material que demorariam talvez aí anos para serem analisados na sua totalidade. Ou seja, o Toffoli mostrou que ele consegue, de forma objetiva, ele e qualquer ministro, porque no Brasil tudo é constitucional, tudo está na Constituição. Se tudo está na Constituição, tudo pode ser interferido pela Corte Superior, pela Corte Suprema, pela Corte Constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. É para isso que servem aqueles ministros, para validar se uma lei é constitucional ou não. O ministro não tem que ficar dando palestra para formandos em USP, né, palestras essas que vão ser tornadas públicas, no qual ele debocha da prisão de um agente público que ele acabou de enviar para Papudinha. Ou seja, graças a essas 2 mudanças de Jair Bolsonaro, que hoje o caso do Banco Master vem sendo devidamente investigado, apreciado e tendo os seus relatórios corretamente elaborados. Porque se o COAF tivesse realmente continuado à frente do Ministério da Justiça, ministro da Justiça é cargo demissível. Só no governo do Lula, por exemplo, já tivemos o Flávio Dino, aquele ministro da Justiça, o ministro da Suprema Corte que não tem medo de fazer o L, né, em pleno carnaval do lado da Ivete Sangalo. Já tivemos o Lewandowski, que estava na planilha de consultores de Daniel Vorcaro, recebendo ali quase que R$500 mil por mês para dar uma consultoria. Logo depois, ele virou o chefe, né, o ministro da Justiça, que é chefe da Polícia Federal. Polícia Federal que estava investigando Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro que tinha o senhor Lewandowski como seu consultor. Ou seja, o Brasil só falta uma lona para virar um circo. É uma coisa que envergonha o povo brasileiro. E o povo está de saco cheio. As pesquisas reveladas no bloco anterior, elas só elucidam a vontade do povo, que é mostrar que o povo está de saco cheio dessa quadrilha que assaltou e sequestrou todas as nossas instituições. Ou seja, palmas para Jair Bolsonaro, que soube, naquele momento, tomar uma decisão impopular, mas que todo mundo já sabia que o Banco Central teria a sua devida autonomia posta ainda no governo de Bolsonaro, porque foi uma proposta de Paulo Guedes e de todos os liberais do país, seja Paulo Guedes, seja Rodrigo Constantino, a qualquer outro que assumisse e fosse liberal de verdade, e a primeira coisa que ele faria é dar autonomia para o Banco Central. Só assim você consegue blindar aquela instituição de ação política para que esse banco não seja utilizado como plataforma política, como a Dilma fez 4 anos antes, para tentar emplacar sua reeleição. Ou seja, graças a Jair Bolsonaro, que soube naquele momento tomar uma decisão que seria impopular, foi criticado, inclusive nos bastidores, pelo seu próprio ministro da Justiça e depois publicamente, Sérgio Moro. As primeiras críticas que ele teceu público a Jair Bolsonaro foram referentes ao COAF. E graças ao COAF hoje, a gente consegue, e também a autonomia do Banco Central, 2 medidas do governo de Jair Bolsonaro que a gente consegue investigar esse caso. Agora vamos falar do André Mendonça, que é o cerne da questão. André Mendonça, ele foi indicado pelo presidente Bolsonaro, é um ministro evangélico, mas a gente não pode esquecer que ele já fez um livro, por exemplo, escreveu um livro em homenagem a Dias Toffoli. Dias Toffoli, que é o pivô de todo esse escândalo, né, que hoje ali cerca o Supremo Tribunal Federal. Ele é muito próximo do ministro, tanto que ele foi um dos primeiros, né, a identificar uma não parcialidade do ministro Dias Toffoli para continuar tocando esse inquérito no qual ele e seus familiares, empresas dele e o seu próprio resort estão envolvidos, né, até o talo nessa questão. Ou seja, partindo dessa premissa, eu enxergo que, principalmente com o André Mendonça agora, também ratificando a quebra de sigilo financeiro do Lulinha, eu enxergo que hoje as movimentações do André Mendonça são muito mais uma retaliação ao que o Dias Toffoli enxerga que o PT está articulando contra ele, porque o Lula tem um ódio mortal do Dias Toffoli desde então, né, porque ele entende que o Dias Toffoli o proibiu de ir no enterro do seu irmão, e não é verdade. O Lula não foi proibido de ir no enterro do seu irmão, ele foi proibido de ir no enterro do seu irmão e fazer palanque político. A mesma coisa que aconteceu no do seu neto. Ele enxerga que ele foi traído pelo Dias Toffoli. E partindo dessa premissa, o Lula nutriu ali uma espécie de raiva, né, do ministro Dias Toffoli. Por essa razão, hoje o Dias Toffoli enxerga que ele foi também traído pelo Lula, mas nós já sabemos, hoje já são todos esses dados tornados públicos, que quem vazou essas informações não foi o Lula, foi a família Esteves, né, e gente ligada à família Esteves, e também gente muito próxima dos Moreira Salles, ou supostamente os próprios Moreira Salles,
né, que são os donos respectivamente, né, do BTG Pactual e do Grupo Itaú, porque estavam extremamente incomodados com o lobby político que ministros da Suprema Corte estavam fazendo em defesa de um banco, que era o Banco Master, que vendia títulos podres, enquanto eles eram obrigados a seguir toda a regulamentação financeira aqui no nosso país, vender CDIs com taxas justas e corretas. Esse banco podia oferecer taxas de juros, né, elevadíssimas, né, sem ter nenhum lastro financeiro, né, porque se tratavam de títulos podres. Por essa razão, eles vazaram essas informações para a própria Malu Gaspar e para outros jornalistas que também tiveram acesso. Ou seja, as movimentações do André Mendonça nesse momento, para mim, elas vão mais na direção de tentar retalhar por tudo que eles enxergam que estão fazendo contra o Dias Toffoli erradamente, na concepção deles. Na minha visão, Toffoli já deveria há muito tempo ter sofrido um impeachment e ter posteriormente sido preso, né, uma prisão preventiva, porque é uma clara tentativa, de todas as ações dele, de obstruir a justiça para que não chegue nos seus parentes, nos seus bens e nele próprio. Então, acho que é muito mais uma retaliação do que ele agindo ali, seguindo todo o devido processo legal e aquilo que ele enxerga sobre justiça.